Senhoras e senhores, vamos a mais um momento superação. Isso mesmo, começamos aqui um momento superação. Que momento é esse? É o momento que eu vou corrigir com vocês, né? Neste caso, hoje, um simulado. Às vezes eu corrijo uma questão, às vezes eu corrijo prova, e neste momento que eu chamo de super mais ação, nós vamos corrigir um simulado, e é o simulado que tivemos da Polícia Civil Santa Catarina, aqui do Rico Domingues Concursos. Este simulado aconteceu final de semana agora, foi no sábado, né, então nós tivemos o simulado. Foram 10 questões, tanto na prova de agente quanto de escrivão. A diferença é que na prova de agente é da questão 91 até a 100, a de escrivão é 101 até a 110. Mas se eu não me engano, a disposição é a mesma e as questões também, tá? São todas questões exclusivas, não tem questão igual, em concurso público. Por quê? Porque eu peguei uma questão da FGV, que é essa a intenção do simulado, eu modifiquei a questão. Então eu peguei uma questão já existente, colei, né, tive uma ideia de fazer uma questão um pouquinho diferente. Queria dar uma olhada com vocês então nessas questões. Vamos juntos e então já começar, né, a trabalhar um pouquinho. Então tá aqui, ó, o momento que eu chamo de momento superação. Vou pegar a caneta aqui, ó. Nosso momento superação, tá vendo? Então nós vamos ver esse simulado da PC, aconteceu nessa data, 19/10, um sábado, tanto para gente quanto escrivão. Vamos dar uma olhada na primeira questão então. Afirmação: se o carro é azul, então a moto é vermelha ou a bicicleta é amarela. E essa frase é falsa. Ele pergunta o que vai ser verdade. Quando algo é falso, vai ser verdade a negação. Porém, neste texto, se algo é falso, vai ser verdade a negação. Porém, nesse texto, a gente não encontra a negação dessa frase condicional. Então, o que eu faço? Eu vou então para a tabela verdade. Esse assunto é tabela verdade, onde eu tenho a seguinte frase: se o carro é azul, se o carro é azul, então a moto vermelha ou bicicleta. Moto, bicicleta. E quando que essa frase é falsa? Condicional só é falso em um caso, e é sempre naquele caso Vera Fischer. Então eu tenho antecedente uma frase verdadeira, o carro realmente ele é azul. E a consequente tem que ser falsa. Agora, olha a sacada, né? O conectivo que nós temos aqui é o conectivo ou. E quando é que uma frase ligada por ou é falso, só tem um caso, tanto antecedente do ou da disjunção, quanto a consequente, ambas têm que ser falsas. Então, eu descubro o valor lógico de um por um. Carro é azul, moto não é, que cor? Vermelha, e a bicicleta não é amarela. Olha o que acontece na letra D Dinamarca, inclusive esse aqui é o gabarito. Se a bicicleta é amarela, gente, bicicleta amarela é uma frase falsa. Então aqui eu tenho uma frase falsa, ó, bicicleta amarela e falsa. Então o carro não é azul. O carro não é azul também é falso, porque carro azul é verdade. Então carro não é azul é falso também. E aí o que acontece na letra D Dinamarca? Tu tem uma frase falsa implicando numa frase falsa, e isso é verdade. Então, o que eu posso concluir? O gabarito é letra D. Já a questão 92 é uma típica de porcentagem que a FGV gosta. Ele vai fazer uma compra de um produto, ele vai pagar em duas prestações, sendo uma no ato. Isso é muito importante. Então, ele dá 1.350 no ato. Aí ele pergunta o seguinte: se a segunda parcela ele vai pagar 30 dias após, qual é a taxa mensal aproximada? Como a gente vai fazer isso então? Essa questão, ela tem que tomar muito cuidado com o valor presente. Qual é o valor que você vai financiar? Então, eu vou chamar de VI, tá? Quem é o nosso valor inicial? Ok? O valor inicial é o valor do bem, que é 2.500, tirando a entrada. E quanto é que ele deu de entrada? 1.350. Então, nesse caso, se você comprar um produto de 2.500 e pagar 1.350, se eu tivesse financiando 1.150, né? E agora? Agora é como se fosse uma regra de três, que tu tem entre valor e porcentagem, né? Então, que valor tu tem? Tu tem que 1.150, que é o valor que eu financiei, é o valor inicial,
equivale a 100%. E esse 1.150 eu vou pagar quanto daqui a um mês? Vou pagar 1.350 e vale a X. Multiplicando isso em cruz, eu vou descobrir então que X é igual o valor final, 1.350, dividido pelo valor inicial, 1.150, vezes 100. E eu vou encontrar o valor de X aproximadamente 117. 117%. Tá joia? Então ele pergunta qual é a porcentagem de aumento. Então, se nós sairmos de 100% e pararmos em 117, isso aqui implica um aumento de 7%. Então, neste tipo de financiamento, pagando aproximadamente 17%. Gabarito correto dessa segunda questão era a letra C de Canadá. Tome muito cuidado com essas questões em que tem uma entrada. Por quê? Nunca financia a entrada. A 93 fala para mim que tem uma equipe de 8 pintores, leva 15 dias para pintar um prédio. Então são pintores que vão pintar. Então aqui está a nossa ação. Aqui está a nossa ação. Eu vejo que eu tenho uma questão de regra de 3. Então, quem são as grandezas? Então, nós temos os pintores que levam dias para pintar um prédio, né? Então, eu vou colocar andares. Prédio, andares, ok? Então, o que que nós temos? Esse daqui é a ação, deixa por último. Então, nós temos 8 pintores em 15 dias, pintam um prédio de 4 andares. Quantos dias, olha a pergunta, quantos dias 12 pintores vão pintar um prédio de 5 andares? A regra de 3, quando tu deixa a ação por último, isso é bem importante, tá? Esse daqui, ó, é a nossa ação. O que que esse texto vai ter como causa? O que que esse texto tem como consequência? Consequência, nós temos pintores e dias, eles pintam andares de prédio. Então aqui nós temos a nossa ação, o nosso efeito, tá? Como é que eu faço? A gente multiplica em linha até chegar na ação e aí multiplica cruzado. Vai ser 8 vezes 15 vezes 5 é igual a 12 vezes x vezes 4. Então aqui vai sair 12 que multiplica x, que multiplica 4, igual a 8 vezes 15 que multiplica 5. E agora a gente abusa da simplificação. Por exemplo, 8 dividido por 4 é 2, ó. 12 dividido por 2, por exemplo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. O 6 dá para dividir por 15, né? Divide ambos na real por 3. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. E aí não dá mais para simplificar. Então vai sobrar 2x, né? 2 vezes x vezes 1, x. Isso é igual a 1 vezes 5, 5, que é igual a 25. Então x é a metade de 5. E a metade de 25 é 12,5. Então, são 12,5 dias. Tá? Então, o gabarito dessa questão era a letra B de Brasil. Esse era o gabarito correto, né? Esse aqui é a nossa questão, que saiu então na questão 93, é o gabarito correto que saiu no gabarito 6 do simulado. Chegando então agora na questão 94, essa questão do simulado, eu tenho um pedido dessa questão, em quem me pediu, deixa eu ver, o Eduarda. Eduarda, muito obrigado por pedir, né, que a gente corrigisse essa questão. Essa questão, ela é aquela de moeda viciada e o assunto é probabilidade, é uma questão bem importante, tá? Então olha só, uma moeda viciada tem a probabilidade de 3/4 de sair cara. Se a moeda for lançada 2 vezes, qual é a probabilidade de sair pelo menos uma coroa? Olha só, essa questão, ela é sobre probabilidade. O texto ele já identifica aqui, ó, o assunto é probabilidade, tá vendo? O que que ele me traz? A cara eu vou chamar de K. Então ele fala que K, vamos supor, K para mim seja cara e C para mim vai ser coroa, tá?
O que que ele fala? Ele fala que a probabilidade de sair uma cara nessa moeda viciada equivale a 3 chances de 4. Isso implica que a probabilidade de sair coroa é uma chance de 4. Aí ele vai jogar a moeda por quantas vezes? Isso é importante, ele vai lançar a moeda 2 vezes. Aí ele pergunta qual é a probabilidade de sair pelo menos uma coroa. Então olha só, quais são os resultados possíveis que eu tenho? Bom, em moedas eu tenho o seguinte, vamos supor que eu tenho a moeda um, essa é a moeda um, e tenho a moeda 2. Quais seriam os resultados possíveis? Eu teria os seguintes resultados: cara e cara, cara e coroa, coroa na primeira moeda e cara na segunda, e por último, coroa e coroa. Então, se eu lanço uma moeda 2 vezes, eu tenho 4 possibilidades. Ambas cara, a primeira cara e a segunda coroa, que é a segunda linha. A primeira coroa e a segunda cara, que é a terceira linha, ou ambas coroa. Ele quer saber qual é a probabilidade de sair pelo menos uma coroa. Pelo menos uma coroa eu tenho nessa região aqui, ó. Então a conta a ser feita é cara, coroa, mais coroa, cara, mais coroa, coroa. Eu particularmente não faria isso. Como é que eu faria? Eu calcularia 100% menos cara, cara. Então repara que aqui eu tenho 100%. Então o gabarito vai ser dado com uma probabilidade de pelo menos uma coroa, calcula como sendo 100% menos o que não pode acontecer, que é cara e cara. Então isso aqui vai dar 100%, que é um, menos a probabilidade de sair cara é 3/4, a segunda cara também, são eventos independentes, é produto 3/4 também. Então isso aqui vai dar um menos 9 chances em 16. Tiro mínimo é 16, o mínimo é 16. Então 16 por 1 é 16, menos 9. Logo, o gabarito é 7 chances em 16. Esse aqui é o gabarito, tá? Vou colocar o 16 certinho aqui, são 1, 6, assim, ó. Então 7 chances em 16, esse aqui é o nosso gabarito. Hein? Depois de pronto parece sempre muito simples, mas eu queria tomar bastante cuidado com isso. Como ele vai lançar 2 vezes e quer pelo menos uma coroa, eu prefiro calcular 100% menos o que ele não quer. Cara e cara. Professor, se eu tivesse calculado esse conjunto, esse conjunto e somado, teria dado 7 em 16? Teria. Esse é o gabarito, então, letra C. Quem me pediu essa questão foi a Eduarda. Eduarda, muito obrigado pelo pedido. Mas essa foi a questão 4 do simulado da Polícia Civil, do Rico Domingues Concurso. Na questão 95 também saiu um pedido, tá? Também foi a pedido. E também essa questão foi pedido pelo Flávio e pela Eduarda. Muito obrigado, gente, pelos pedidos, mas é o seguinte: nós temos 5 amigos, aí ele coloca os nomes: Pedro, João, Lucas, Marcos e Tiago. Eles vão sentar num banco de 5 lugares, só que Pedro se recusa a sentar ao lado de Tiago. De quantas maneiras eles podem se sentar? Bom, quando a pergunta é de quantas, de quantos, ou o número, é sempre uma questão de análise combinatória, né? Que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular todas as permutações. Eu tenho 5 pessoas para encaixar em 5 lugares, então eu vou calcular todas as permutações. Todas as permutações. Permutações. Que nada mais é que a permutação de 5 elementos, que vai ser 5 fatorial. E 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Então, todas seriam 120, que é a letra E, e não é esse o gabarito. Porque todas as permutações, estando o Pedro também ao lado do Tiago, dão 120. O que eu faço agora? Eu calculo Pedro e Tiago juntos. Tiago juntos. Como é que eu vou calcular? Então, nós vamos colocar o Pedro, o Tiago juntos. E aí eu ainda tenho quem? Tem João, Lucas e Marcos. João, Lucas e Marcos. Quando eu quero calcular 2 elementos juntos, a gente vai contar como se fosse um único elemento.
ele vai permutar o tempo todo com os demais. Então é como se eu tivesse, ó, repara, 4 cartas, 4 elementos, né. Imagina que isso aqui fossem cartas, eu quisesse trocar essas cartas de lugar. E aí o que acontece? Pedro e Tiago fazem parte de uma carta só. Então é como se eu tivesse a permutação de um, 2, 3, 4 elementos. Então permuta esses 4 elementos vezes a permutação dos 2 aqui dentro, ó. Que pode ser o Pedro na frente do Tiago e pode ser o Tiago à direita do Pedro e vice-versa. Então isso aqui vai dar 4 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Isso aqui, 4 fatorial é 24. E 24 vezes 2 é 48. Repara que 48 também tem no gabarito, mas esse ainda não é a resposta. Como ele quer que Pedro e Tiago não fiquem juntos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o total, que é 120 permutações, todas possíveis, imagináveis, e vai retirar aquela em que Pedro e Tiago estão juntas. Tira 48 e o gabarito é. Então, essa questão número 95 a pedido, tá? É uma questão de permutação. Ele queria que dois elementos não ficassem juntos. Calcula todas, calcula juntos e separa. Essa questão foi a pedido do Flávio e da Eduarda, então tá feito o gabarito. Vamos à questão de número 96, uma questão de raciocínio matemático. Uma floricultura vende buquês de flores em dois tamanhos. Buquês menores têm 12 rosas, maiores 20 rosas. Para o evento, a floricultura preparou 152 rosas para os buquês. Qual é o maior número possível de buquês que a floricultura pode ter preparado? Essa é uma questão de matemática, né? Raciocínio matemático. O que eu tenho? Eu tenho 12 rosas para os buquês menores e 20 rosas para os maiores. Então significa que se eu pegar 12 vezes a quantidade de menores somado com 20 vezes a quantidade de maiores, isso aqui vai ter que dar 152. E agora, o que que eu faço? Agora a gente vai colocar valores para o menor, e obrigatoriamente naturais, né? E valores para o maior, né? Por exemplo, se menor for zero, zero não pode. Por quê? Porque 152 não é divisível por 20. Então, zero não. Agora, se menor for um vezes 12 é 12, passa com o sinal de menos, daria 140. 140 dividido por 20 é 7. Então, eu podia ter um buquê menor, 7 maiores, daria 152 rosas. Repara que 1 somado com 7 é 8, e tem o gabarito letra A e não é esse gabarito ainda. Por quê? Porque se menor for 2, 2 vezes 12 é 24. Se eu pegar 152 e tirar 24, não dá um múltiplo de 20. Então, 2 não pode, 3 também não pode, que 3 vezes 12 é 36. 152 menos 36 não é múltiplo de 20. Se eu pegar 4, vai dar 48. Se eu pegar 5, vai dar 60. Se eu pegar 6, vai dar 72. Epa, aqui dá. Ó, se eu pegar 6, vai dar 72. Se eu pegar 150, tirar 72, vão dar 80. 80 dividido por 20 é 4. 4 vezes 20 é 80. 6 vezes 12 é 72. 6 mais 4 dariam 10 buquês. Então, aqui eu teria 6 mais 4, 10. E repara que eu tenho 10 no gabarito. Mas aí eu tenho que continuar tentando o máximo possível. Então, 6 vezes 12, 2. Se for 7, 7 vezes 12 é 84. Se eu pegar 152 e tirar 84, não dá muito de 20. Se eu pegar 8 vezes 12, dá 96. Se eu pegar 9 vezes 12, daria 108. 10 vezes 12 dá 120. Se eu pegar 11, 11 vezes 12 daria 132. Para 150, falta 1 de 20. Então, repara que eu poderia ter essas três possibilidades. Então, eu tenho essas três possibilidades. São três possibilidades, três possíveis resultados. 1 e 7, né? 1 do menor e 7 do maior, totalizando 152. 6 e 4, 11 e 1. Ele pergunta qual é o maior número de buquês. O maior número de buquês, se eu pego 11 do menor,
mais um do maior, totalizando 12 buquês. Esse é o gabarito letra E. Se ele perguntasse a menor quantidade seria 8. Certo? E se perguntasse qual que não é a maior nem a menor, seriam 10 possibilidades. 10 Então, esses são os resultados, essa é uma brincadeira matemática de experimentação. Questão 96. Chegamos agora à questão 97. Essa questão fala sobre as notas de um estudante em 6 provas, né? 8, 6, 9, 7, Z e 5. Sabendo que o Z é um número natural par e a média é maior que 7 e a moda tem que ser única. Então, Z é um número par, a média é maior do que 7 e a moda tem que ser única. Ele pergunta qual é a diferença entre a mediana e a moda, tá? Olha só, a média tem que ser maior do que 10. Vamos começar com ela então? Mas calcula a média, né? Tá. A média aritmética, vou chamar de ME, é o somatório de todo mundo dividido pela quantidade. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então eu tenho somatório de todo mundo, 8 mais 6 é 14, somado com 9 é 23, somado com 7 é 30, somado com 5 é 35. Então eu tenho 35, somado com o valor Z, dividido por 6. Isso aqui tem que ser maior do que? Maior do que 7. Pega o 6, passa multiplicando, e aqui vai sobrar então que 35 somado com Z tem que ser maior do que 6 vezes 7, que é 42. Então aqui significa que Z tem que ser maior que 42 menos 35. 35. Então Z tem que ser um valor maior do que 7. Né? Então o que eu tenho? Eu tenho que Z obrigatoriamente tem que ser um valor maior do que 7. Ele fala para mim que Z é um número natural par. A média é maior do que 7 e a moda é única. Né? Então, eu já sei que o Z é maior do que 7. Quais são os valores possíveis para Z? Né? Daqui eu vou tirar, então, que Z ele pode ser 8, 10, 12 e assim por diante. Tá? Agora vem cá, ele fala para mim que a moda tem que ser única. Vamos organizar os elementos? Se a moda é única, repara que eu tenho apenas um 9, apenas um 7 e apenas um 5. Eu tenho os pares 8 e 6 e falta o Z. O Z tem que bater igual a alguém que está dentro desse conjunto. Por quê? Para ter uma única moda. Porque se o Z for diferente de qualquer um desses elementos que estão nesse conjunto, vai ser amodal. Então, para ter moda, uma única moda, o Z tem que bater um desses valores. Só que como o Z é um número par maior do que 7, só tem um resultado par maior que 7, que é o 8. Então aqui tu deduz, portanto, o Z obrigatoriamente tem que ser o 8. Descobriu que o Z é 8, nós vamos colocar esse conjunto em ordem crescente. Vou marcar aqui, ó. Para ver. Quem é esse conjunto em ordem crescente? Então nós temos o 5, nós temos o 6, nós temos o 7, o 8 e o 9. Né? Quem é a mediana? A mediana é 7,5. É o valor que está entre 7 e 8, então a mediana é 7,5. Quem é a moda? A moda é o 8. Aqui, ó, a moda é 8, tá vendo? Ó? 8, muito bem. Aí ele pergunta no final qual é a diferença entre mediana e moda. Então, como resultado, ele quer saber quem é a mediana, a moda. Então, o gabarito é 7,5 menos 8, isso vai dar menos 0,5. Então, gabarito é letra C, por isso o gabarito correto é letra C, está em amarelo aqui. Então, essa foi a questão 97. Vamos a 98. A afirmação todas as flores são perfumadas, ela é logicamente equivalente a... Gente, quando você pega uma frase do tipo todo A é B, todo A é B, opa, todo A é B, ela é equivalente a se A, então B. E quem é equivalente a A, então B? A contrapositiva. Se não B, então não há. Então, quando você pegar uma frase única, fica a dica: pegou uma frase única. Todas as flores são perfumadas. Quem é uma frase igual a essa? A contrapositiva. Se não é perfumada, então não é uma flor. Essa 98, gabarito para B.
Então, dando continuidade, vamos à nossa próxima questão 99. Essa 99 também foi a pedido, deixa eu ver. Tivemos a Heloísa, pediu essa questão também. Heloísa, muito obrigado por esse pedido. A Heloísa do Rico Domingues Concurso perguntou o seguinte: professor, considere verdadeira a seguinte frase: se A ou B, então C e D. Sabes que o valor lógico do C é falso. O que que eu posso concluir? Calma aí, calma aí, calma aí. Olha só o que o texto me faz. Considere essa frase inteira como sendo o quê? Verdadeira. E ele fala que o C tem que valor? Falso. Tá? O que que eu posso concluir? Se a consequente é falsa, né, mesmo que eu não saiba o valor de D, ó, mesmo que eu não saiba o valor de D, como o conectivo é E, essa frase aqui, ó, que é a consequente, ela é falsa. Por quê? Porque o E, para ser verdade, as duas teriam que ser verdade. Então, como eu tenho como consequente o conectivo e a C é falsa, essa consequente é falsa independente do valor de D. Para essa frase ser verdadeira, o A ou B é verdade? Não. O A ou B tem que ser falso, obrigatoriamente falso. E aqui estava o pulo do gato, ó. O A ou B tem que ser falso. Por quê? Porque se for verdade, vai dar Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, quando é que eu tenho uma frase ligada por ou sendo falsa? Ambas têm que ser falsa. Então, tanto o A quanto o B, ambas têm que ter valor lógico falso. Esse era o gabarito letra A de alemão. Viram isso? Essa questão também de tabela verdade, tá? É legal porque ela não tinha contexto, né? Então, não dizia que A era uma frase completa. Não, não. Frase simples A, tem a frase simples B. Tem a C e tem a D. Eu sei que a C é falsa e a composta inteira é verdade. Então tinha que sacar pela tabela verdade, ok? Muito obrigado. Vamos então à questão 100, a última questão. Essa questão também há pedidos, tá? Então, Heloísa, não, desculpa, Camila e Eduarda. A número 100 fala para mim que Ana e Bruno colecionam selos juntos. Eles têm 200 selos. Ana dá a Bruno 5 dos seus selos. Dessa forma, passa a ter 12 selos a mais do que ele. Pergunta: antes de dar os 5 selos, quantos selos a Ana tinha? Vamos pegar a caneta. Essa aqui é uma questão de sistema muito legal. Eu vou fazer o seguinte: olha só. O que que nós temos? Nós temos primeiro a soma dos selos de Ana e Bruno é igual a 200. Então, ambos têm 200. Essa é a primeira equação, ela é tranquila. Vai a segunda, essa dá trabalho. Ana, ela dá a Bruno 5 selos, então eu vou ter Ana menos 5. Se ela deu para o Bruno, então Bruno somou com 5 selos. E a quantidade de Ana é igual a Bruno? Não. A quantidade de Ana é 12 a mais do que Bruno. Então vai ter o Bruno mais 5, 12. Então eu vou resolver melhorar essa segunda equação, vou passar o b com um sinal de menos, fica a menos b é igual a 5 mais 12, que é 17, somado com 5, que é igual a 22. Então nós temos as duas equações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um sisteminha, onde a primeira equação é a mais b é igual a 200, e a segunda equação é a menos b igual a 22. Pelo processo da adição, A somado com A vai dar 2A, mais B com menos B é zero. Isso é igual a 222. Daqui vou tirar que A vai ser 222 dividido por 2. Né? E tu vai descobrir que a Ana, portanto, a Ana, ela tinha 111 selos. Se são 111 selos, gabarito correto dessa questão, 100. A última questão era a letra D, porque está entre 108 e 112. Então, Eduarda e Camila, que me pediram essa questão, muito bem, espero que tenham compreendido o raciocínio matemático. Lembrando, essa foi uma prova que aconteceu aqui no Rico Domingues Concursos, agora no último sábado, dia 19 de outubro. É importante vocês estarem sempre treinando, estarem se desafiando, saindo desse conforto, indo para esse desconforto de resolver as questões sozinhos, porque é assim que a gente aprende, tá? Então tem que ter processo, tem que ter projeto para fazer um bom simulado, para realmente quando chegar na prova estar bem forte. Essas foram as questões, lembrando, se você tem dúvida, sempre manda as questões.
Você da turma Maior que Zero, estamos aqui exatamente para isso. Mas por enquanto vou deixando vocês hoje com um grande abraço sempre, até o próximo